Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Sou IFRJ. A gente tem recebido aqui pessoas que têm uma história muito importante no Instituto. Hoje eu estou recebendo aqui com muito prazer o Luiz Fernando Caldas. Ele é professor de Química Analítica, Análise Instrumental no campus de Nilópolis, né? Tem uma história aí de mais de 20 anos no Instituto, vai compartilhar com a gente a experiência, né, e tudo que o IFRJ significa para ele. Teve uma experiência recente também, né, como diretor executivo da nossa gestão atual da reitoria. E aí vamos iniciar essa conversa para poder passar um pouco da experiência do Luiz Fernando aí para vocês. Queria te agradecer, né, por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Thiago, pelo convite. É uma honra muito grande receber você aqui, Luiz Obrigado. Fernando. E aí já queria começar perguntando para você como que surgiu aí seu interesse na química, né? A gente está chegando próximo ao Dia do Químico, né? Isso, dia 18. E aí como é que surgiu assim seu interesse ao longo da sua vida na química? Então, eu primeiro gostaria de agradecer formalmente o convite. A gente está tentando fazer essa entrevista tem um tempo, né? Então conseguimos conciliar os horários. Então, eu fui criado, né, em Belford Roxo, então eu conheço o Instituto desde o iniciozinho dele lá, que ainda não era Instituto Federal. Enfim, isso é uma história que depois eu posso até contar para vocês, que é legal. E eu estudava num colégio que ele tinha curso técnico em Química. Então, era um colégio grande em Belford Roxo, assim, bem fora do... Era uma instituição que hoje eu vejo que ela estava acima do tempo, além do tempo. Então, ela praticava o ensino que eu vejo que é um ensino que hoje eu priorizo para minhas filhas, então eu escolhi para elas também um colégio que é muito parecido com esse meu colégio, né? Então, a gente tinha lá o ensino fundamental, eu estava no ensino fundamental, né? Hoje é Fundamental 2 ali, e já estava prestes a ingressar no ensino médio, e eu tinha muito interesse. Minha irmã fazia técnico em Química lá, então eu gostava, eu sempre fui muito curioso, então isso aguçava, né? Eu lembro que na antiga oitava série eu fiz uma pergunta para um professor que ele ficou assim, cara, isso é uma visão, e aí ele começou a falar comigo, ele era professor do técnico, né? Daquele técnico lá desse colégio. Então eu fiquei maravilhado com aquilo, e entrava no laboratório e ficava apaixonado por fazer algumas experiências que a gente já fazia naquela época, isso com 14 anos. Mas, assim, meus pais, eles, pela experiência da minha irmã, como num curso técnico e lá no colégio um pouco menor, eles tiravam muita disciplina do médio, do que a gente diz de propedêutica, né? E aí minha irmã teve muita dificuldade para ingressar na faculdade. Depois ela conseguiu, ela fez farmácia, enfim. E aí meus pais ficaram, não, você não vai passar por isso. E aí foi uma briga, eu quero fazer o curso técnico. Não, você não vai fazer curso técnico. E aí eu fui para um colégio que era um preparatório para militar, pré-militar. Eu não vou fazer propaganda dele aqui porque ele ainda está em evidência. Enfim. E aí nesse colégio eu aprendi realmente a estudar, cara. Então eu passei ali uns 2 primeiros meses de um perrengue. E aí um primo meu e eu falamos, vamos fazer prova para a escola técnica. Eu falei, vamos embora, vamos fazer. Química, né? Eu falei, vamos embora. Naquela época eu queria ser jogador de futebol, então já treinava já futebol amador, jogava em um clube na Machada. E aí, mas não tinha tempo para estudar assim, para fazer um concurso, né? E não consegui passar. E meu primo passou, meu primo hoje é pesquisador da Fiocruz, ele fez farmácia, a gente estudou juntos na faculdade contemporâneos, né? Fizemos mestrado juntos, mesma época quase de doutorado, mas ele em outra instituição. E aí meu primo seguiu o caminho e eu segui o meu caminho. E aí tanto que eu entrei na UF e tal, não consegui passar para aluno no instituto. E aí entrando na química, obviamente, e aí essa química já estava dentro de mim já há muito tempo, então. E aí eu estava no último período da faculdade, fazendo assim as últimas provas. A minha namorada na época, hoje é minha esposa, pô, vai abrir prova lá para a escola técnica, para a Cefet Química. E eu faltava ainda algumas disciplinas, já estava no finalzinho. Eu falei, pô, vou fazer concurso. Tem nem a graduação, galera com mestrado, doutorado vai ficar na minha frente. Ela falou, se você não tentar, você não vai saber se você consegue. Aí fiquei um mês, cara, eu fazia monitoria na UF, né, eu era monitor, já dava aula no colégio pequeno e tal. Aí eu falei, beleza. Aí fiquei estudando um mês, mais ou menos, o concurso abriu, se eu não me engano, no final de dezembro, as inscrições, uma coisa assim de 2003. E fui conciliando com o final da faculdade, fui estudando. Falei, vou lá fazer a prova. Cara, quando eu abri a prova, uma prática que eu montava. Falei, beleza, essa questão aqui é minha. Fiz.
Aí outras questões, uma eu não tinha muita ideia, tinha 28 ou 30 pessoas para fazer a mesma carreira, né? Que era Química Geral e Inorgânica. Aí eu fiz a prova, fui totalmente assim, relaxado, né? Falei, não, vamos ver o que vai dar. Um dia eu tô deitado em casa, ela mandou uma mensagem. Tu viu o resultado? Eu falei, não. Cara, você tá em segundo. Eu falei, o quê? Caramba, muito bom. Agora ninguém tira. Aí fui pra prova de aula, e na prova de aula dei uma sorte que uma diretora assistiu, ela adorou minha aula. Então fui bem na prova de aula, consegui manter o segundo colocado, mesmo com a prova de título dos outros candidatos, fiquei em segundo. Uns meses depois, uma vaga abriu, era uma vaga só, né? Só uma vaga. E aí eu entrei em 2004 no Instituto. Aí não entrei como aluno, mas consegui entrar como docente, né? Servidor. Então você já entrou logo no final da faculdade, né? Eu fiz a prova de aula, fui na faculdade fazer minha última prova da última disciplina. Legal. Né? E aí eu terminei a faculdade, logo entrei no Instituto. Aí, né? Em 2004, isso já faz 21 anos, entrei em 2004, em 2006 entrei no mestrado, fui fazendo tudo ali, né? E no doutorado em 2010, era coordenador de curso, né? Então, fiz doutorado como coordenador lá e foi. E você acabou indo mais para a área de química analítica, né? Como é que foi isso? Isso, foi uma decisão que eu já gostava, porque eu sempre acho que o curioso, ele vira analítico. O cara que é curioso, ele vira químico analítico. Então, eu sempre fui muito curioso para querer saber como, o que tem. Então, você olha para cá, eu quero saber o que tem, como tem, quanto tem, então, e como descobre, né? Isso é importante, né? Então, essa visão analítica eu sempre tive e continuo tendo. Só para contar uma história interessante, que quando a gente soube que ela ficou grávida, a gente fez um teste de exame de urina, né? Aquele exame de urina normal de farmácia. Deu positivo, isso num sábado. Vamos fazer um exame de sangue para comprovar, né? Fizemos o exame, ela coletou o sangue, mas o exame só ficaria pronto na segunda. Na segunda deu negativo. Pô, não é possível. Eu tava empolgadaço, né? Falei, que isso, não é possível. Cara, Mas aí minha cabeça analítica já pensou, peraí, eles coletaram o sangue no sábado, fizeram análise na segunda. Como é que ficou o acondicionamento da amostra? Qual é a técnica que eles utilizaram? Eu procurei a técnica, eu falei, já foi logo pelo viés ultravioleta. Eu falei, se deram mole, a molécula não tem mais como fazer a análise. Aí comprei 5 testes de farmácia diferentes. Em farmácias diferentes. Isso sendo que um teste eu comprei igual, 2 testes iguais, e um eu apliquei em mim, para fazer o branco. Eu fiz uma varredura analítica ali daí deu os 4 positivos, depois a gente fez o exame de sangue em outro laboratório, deu positivo, e minha filha hoje está com 11, já tem a segunda. Já veio a segunda logo depois. Legal, foi isso. Tem uma questão importante aí. Eu sempre falo para os nossos alunos, cara, vocês não podem acreditar em resultados. Sim. Né? Então, você tem um resultado lá, por exemplo, a potabilidade de uma água. Então, o cara diz que está potável, mas qual foi a técnica que ele utilizou? Né? Quanto tempo aquela amostra ficou armazenada, quais as condições? E outra, né? Os testes eles podem ser feitos a partir da minha necessidade. Então, posso fazer uma coleta num ponto onde eu sei que aquele ponto ali. Então, aí tem a amostragem. Então, tudo isso é importante. Né? Essa visão a gente tem que trazer para a vida. Sim. Né? Para ter a prova. Falei para você que quando eu gesticulo, eu bato nas coisas. E é isso. Então, eu sempre pensei analiticamente, sem saber o que era analítica, né? Então, isso já estava incrustido. Até uma questão interessante, né? O que você acha, assim, para a gente se aprofundar um pouco mais dessa visão analítica que traz para a tua vida no dia a dia, a vida dos seus alunos, assim? Eu acho que eu citei aqui um caso, né? Mas você também ter essa visão crítica, né? Eu acho que a analítica te dá uma visão crítica de muita coisa, né? Eu estou colocando aqui, obviamente, exemplos que estão mais associados à minha área, mas isso tem que ser como um todo, né? Você não acreditar muito. Eu sempre falo isso com minhas filhas. Uma vez minha filha mais velha tinha uns 8 anos. Porque... Eu falei, por que você está falando? Sabe, porque deu não sei aonde, eu acho que foi na televisão. Eu falei, filha, olha só, calma. Nem tudo que a gente vê, nem tudo que dizem, a gente tem que acreditar. A gente tem que ter fontes, a gente tem que ter uma visão crítica disso. Então, você precisa procurar outras fontes de conhecimento sobre o assunto para depois você acreditar ou não. E quem falou tem
tem expertise no assunto, entendeu? Então, essa visão crítica, né? A analítica te traz muito, mas traz muito para a parte muito específica, mas que você, com o tempo, você vai ganhando essa visão, né? Sempre de um todo, né? De você ter sempre, eu prezo isso muito com os nossos alunos, eu falo, gente, olha só, a gente tem que ter fontes de pesquisas confiáveis, isso te traz mais credibilidade na hora de falar sobre um assunto, de conversar até sobre um assunto. Então, eu conto para você algo, eu tenho que ter, você tem que ter confiança em mim, mas eu te dou essa confiança porque eu sei, né? Eu pego, busco bibliografias, não vou escutar no YouTube, né? Não, obviamente que tem muita coisa boa, a gente sabe disso, né? Mas, assim, não é só uma fonte. Não existe só essa fonte do conhecimento, né? Então, a gente precisa abranger sempre o todo, né? Eu sempre prezo isso para os nossos alunos. Ó, não confiem no resultado, critiquem o resultado, perguntem o resultado. Isso é possível? Como foi feito? Quem fez? Como fez? De onde tirou? Então, isso é muito importante. A visão analítica, ela te dá... a química analítica te dá essa visão do todo, né? É bem legal, bem importante. Quando você entra em 2004, né? Como é que foram esses primeiros anos de docência, assim, para você? Então foram assim, cara, eu acho que é meio clichê o que eu vou falar, mas a gente não vira professor, né? A gente não vira, a gente nasce professor. Então, é bem clichê, mas é a verdade, né? A maior verdade do mundo, porque é até uma coisa que isso eu guardei muito e até hoje meu pai fala isso. Meu pai chegou pra mim, eu falei que ia fazer química. Ele, pô, então tu já pode ir pra indústria, tu pode... Eu falei, não, quero dar aula. Tu tá de brincadeira comigo? Ele falou, usou outra palavra que eu não vou usar aqui, né? Tu tá de brincadeira comigo, tu vai dar aula? Eu falei, pai, se todo mundo pensar desse jeito, a gente não vai ter professor. Aí ele olhou assim pra mim, na época minha mãe também falou, ela falou assim, você tem razão. Ele não falou que eu tenho razão, mas ele segurou, nunca mais ele, pelo menos, perguntou, você vai fazer isso aqui, você vai pra indústria? Nunca mais. Então até hoje ele sempre respeitou a minha decisão e assim, eu só dei uma explicação assim, simples. Se todo mundo pensar em seguir carreira diferente e não a docência, a gente não vai ter professor. E aquilo ali me marcou um pouco, né? E realmente marcou ele não aceitou tranquilamente. E a vida vai provando a escolha, né? Exatamente. Que é então, esses primeiros anos lá foram... Eu entrei muito novo, né, cara? Entrei com 24 anos. Pô, bem novo. Então, tinha aluno quase da minha idade ali. Tinha aluno que já estava com 20. Então, eu lembro uma vez eu fui entregar a gente tinha lá, onde hoje é o núcleo... Logo aquela primeira salinha ali da entrada do prédio, tem uma salinha... Embaixo? Embaixo, Tem o laboratório de computadores? Isso. Aí tem ali. Sim, Ali mesmo, sim. ali mesmo. Ali era a coordenação de turno. Ah, sim. Era logo na entrada do instituto, né? Era a coordenação de turno. Só devia ter aquele bloco no início. Isso, só tinha aquilo ali. Aí a gente entregava caixinha de giz, a gente tinha um armáriozinho, caixinha de giz, uma pasta. Aí eu tô descendo as primeiras aulas, entreguei pra servidora nossa. Aí ela olhou assim pra mim, avisa seu professor que você não pode ficar trazendo a caixinha de giz dele, não. Ele tem que vir aqui trazer. Aí eu, mas eu sou o professor. Ela, tá de brincadeira comigo. Vocês entram muito novo aqui, não tô aguentando isso. Mas foi engraçado. Aí passava por essas situações. Mas, cara, foi assim, eu fui crescendo, né? Então você entra com uma visão, assim, um pouco mais dura, porque você vem de uma faculdade, então você acha que todo mundo tem que ter aquele tipo de ensino, né? Aquela coisa assim, o problema é teu, você se vira. E não, mas eu comecei a pensar, não, peraí, não é bem assim. Então eu demorei um pouco até para dar essa virada de chave. Sim, normal. Tá? Mas eu consegui dar essa virada. Eu acho que às vezes isso é até importante, né, para o pessoal que está começando agora, né? Você não tentar repetir os exemplos que assim não foram assim tão... Porque a geração muda, né, Thiago? Então eu não vou conseguir aplicar um ensino que eu tive na minha faculdade para a geração de agora. Não é inviável. É inviável, entendeu? Muda muito. E é importante você ter a cabeça aberta como professor para isso, é muito importante, porque senão você acaba ali... Exatamente. Você acaba tendo um choque, né? Você vai ter um problema com seus alunos, porque você está tentando aplicar uma metodologia que deu certo com você, que deu certo com os seus primeiros alunos, mas que hoje não vai funcionar.
Não funciona, porque hoje eles são totalmente diferentes. Sim. Totalmente diferentes. A atenção deles é outra. Qualquer coisa, eles já estão pensando em diferente ali, no momento que você está ali. Eles pegam uma coisa e acabou. O foco deles é outro. Então a gente está passando por um momento, né, um pouco mais complicado para quem é professor, mas se a gente conseguir mudar junto e usar o que a gente tem de ferramenta hoje, saber usar isso, a gente vai Sim, conseguir equilibrar as coisas, entendeu? E você, por ter essa longa trajetória aí de mais de 20 anos, eu entendo assim, a gente precisa sempre participar da evolução do Instituto e das instituições, né? Você pegou isso antes do Instituto. E você participou da criação de cursos, né? Então, você participou de bacharelado em Química Isso, de farmácia e o de também. farmácia também. Isso. Como é que foi isso? Porque são processos bem importantes que dão trabalho, nem é todo mundo que topa isso, né? Como é que foi esse processo? O de farmácia, a criação do curso de farmácia, quando eu entrei, eu achei que faltava. Eu sempre pensei lá no Instituto 2 cursos. Isso que eu digo no Instituto, mas eu digo, quando eu falo no Instituto, eu digo lá no nosso campus. Sim. Eu vou falar então no nosso campus para trazer a linguagem moderna, né, do Instituto. Então lá para o nosso campus eu sempre pensei em ter realmente, para fazer o conjunto, né? Então eu acho que assim, o campus ele precisa pensar sempre no que ele já tem, para aproveitar toda a sua massa de servidor. Claro. Né, de servidor docente e servidor administrativo. E eu sempre pensei no curso de farmácia e no curso de engenharia química. Eu acho que ali seria para atender a Baixada, seria fundamental. E aí conseguimos evoluir no curso de farmácia. Então nós montamos o curso de farmácia, eu fiquei responsável por um rol de disciplinas, então eu montei a disciplina de bio e inorgânica, e aí eu montei uma disciplina bem, assim, eu lembro que o pessoal de farmácia na minha época da UF reclamava muito, para que eu uso inorgânica na farmácia? E eu trouxe a inorgânica justamente para o farmacêutico entender um pouco dos conceitos inorgânicos, né, da inorgânica teórica, mas aplicada, né, por exemplo, a micronutrientes, a enzimas que precisam de alguns metais, e por que esses metais são importantes, como é que eles funcionam no organismo, né, por exemplo, o cobre, que ajuda na absorção do ferro, então às vezes a pessoa está com anemia, mas não é problema de ferro, é problema de cobre. Então, ela está com baixa absorção de ferro porque ela está com uma enzima que uma substância que tem cobre na sua composição que ajuda na absorção do ferro. Então essa visão inorgânica aí você consegue explicar orbital molecular para o cara, né, ou formação de um complexo, de uma maneira que ele, tá na minha área, vou entrar. Agora se você pega, eu explico formação de complexos de uma maneira que eu estou explicando para um químico, o farmacêutico não se interessa. Então, assim, eu tive essa preocupação, montei a disciplina, ajudei a montar o curso, grade, tudo bonitinho. Só que aí, um tempo depois, o curso foi para abrir o campus de Realengo. Então, eles precisavam de um curso. Como lá seria justamente um campus voltado para a saúde, então levaram o curso de farmácia, né, para o campus de Realengo na época, né? Quando o campus começou se eu não me engano, acho que foi, eu acho, né, se eu não estou enganado, foi o terceiro ou quarto campus nosso, né? Já tinha, obviamente, Maracanã, Nilópolis. Agora eu não lembro se Caxias veio primeiro ou Realengo, não lembro mesmo, mas foi na mesma época, assim. Mas Realengo já era uma coisa, assim, já evoluindo, né? Já há um tempo. Eu acho que os dois foram bem próximos, eu não vou recordar. Sim, eu também não sei, mas acredito que foi, mas foi essa expansão que você acaba contribuindo, né? E o curso de bacharelado em Química, na verdade, ele foi uma transformação, né? Nós tínhamos o curso tecnólogo em produtos naturais. E aí quando eu virei coordenador desse curso de tecnólogo, os alunos eles reclamavam que não tinham muita absorção no mercado, né? A gente às vezes fazia concurso e não botava lá tecnólogo. Caramba. Aí o Edmundo até falou uma vez, eu conversei com ele, ele falou, realmente, a gente precisa. Eu falei, cara, tem que ter no edital. A gente tem que absorver o que a gente forma, né? Sim. Então, por que já que era não um tem? sinal, né? Tanto que hoje nós temos uma professora, ela já veio aqui, que ela foi aluna tecnólogo. Sim. Ela foi aluna tecnólogo nossa, ela foi minha aluna. Vitor foi meu aluno, então... É verdade. Então eu tenho já gestores aí no IFRJ que foram meus alunos, né? Enfim, então aí na época eu assimilei muito essa preocupação dos alunos, né? Uma aluna uma vez chegou chorando, dizendo que um professor no fundão, ela foi assistir um curso,
E um professor no fundão falou, ele perguntou de onde ela vinha, ela falou que era do tecnólogo de produtos naturais, e ele falou, é aquele curso para fazer chazinho. Então isso eu fiquei assim, eu mandei um e-mail para ele, eu conheço ele, mandei um e-mail, ele, não foi bem assim, eu falei, não, foi bem assim sim. E eu assim, às vezes quando e às vezes você já conhece um pouco, mas hoje em dia eu sou muito mais tranquilo, então a paternidade me deixou mais... Mas é importante mais pontuar calmo. certas coisas. Mas eu precisava, né? Não podia deixar, eu como coordenador, não poderia deixar minha aluna nessa aflição. Claro. Né? Então ela ficou aflita, o que eu estou fazendo aqui? Então ela começou a se questionar, né, a escolha dela. Então era uma aluna excelente, a menina, hoje ela deve estar... Não tive mais notícia, mas provavelmente ela deve ter seguido a carreira de pesquisa, porque ela tinha muito, muito potencial. Então a gente poderia ter perdido uma aluna por né, um momento infeliz. Aí a gente conseguiu mudar o curso para bacharelado, a gente encontrou essa brecha, né, do bacharelado com atribuições tecnológicas, e a gente conseguiu pegar a atribuição tecnológica em produtos naturais para poder aproveitar muito do curso, né, aproveitar bem a matriz do tecnólogo de produtos naturais, e também deixar o nosso aluno que já estava no tecnólogo para que ele não ficasse muito tempo, né, numa matriz nova. Então, aquele que terminou como tecnólogo, ele faria, assim, pouco tempo, ele já saía com bacharelado também. Então, isso foi muito importante, essa visão que a gente teve, né? A gente teve um apoio da Pró-Reitoria de Ensino na época, ajudou bastante. Então, cara, trabalhando, eu ia nessa época da mudança do curso, aí teve que avaliar o curso anterior. Isso tudo no último ano meu de doutorado, eu finalizando tese. Então, a visita do MEC foi em maio e minha defesa foi em agosto. E na época vocês nem tinham, às vezes, o afastamento. Não em si, pedia. né? Não pedia. Caramba. Eu fui. Pesado, né? Então eu fazia coordenação e fazia na UF o doutorado e doutorado em analítica de laboratório. Então eu ficava alguns dias na UF. Os dias que eu ficava na UF, o laboratório tinha que. O equipamento tinha que ser meu, então meu coordenador meu orientador na época, ele já deixava tudo acordado com a galera, ó. Esse dia aqui é o Luiz que vai trabalhar. Às vezes eu trabalhava sábado, digo, fazendo a pesquisa do doutorado. Eu ia, época de entre Natal e Ano Novo, que ninguém ia, eu ia. Como a gente tinha aquele recessozinho, né? Nosso calendário sempre bagunçado, enfim. Eu ia nessa época de dezembro, ali, né, entre Natal e Ano Novo, eu fazia. Então, o tempo que eu tinha, Então, hoje, isso também me trouxe uma dinâmica que hoje eu tento aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho. Então, dificilmente eu estou parado. Estou fazendo material, estou gravando videoaula, então dificilmente eu fico parado assim pensando no ontem. Então, nessa época, nesse finalzinho meu na reitoria, foi até também dos motivos que eu decidi também sair do cargo de gestão, né? Depois a gente entra nesse assunto, mas eu não consigo ficar parado, cara. Então, meu dia ele rende, se eu tivesse 48 horas, ele renderia 48 horas. E tem que se cuidar também, né? Mas isso eu consigo fazer também, não deixo... Vamos entrar essa parte de gestão, assim, você teve todo esse trabalho aí, tem como professor ao longo desses anos, mas você sempre participou em gestão, em questão de coordenação de curso, recentemente teve a diretoria executiva. Qual você acha que qual a importância tem esse papel de gestão para o servidor? Isso cara, eu sempre tive essa visão. Óbvio que tem que ter perfil. Isso não seria para todos, né? Claro, tem perfil, não adianta. A gente também não pode chegar aqui e generalizar e dizer que todo servidor, né, seja ele da carreira docente ou administrativa, precisa passar por um cargo de gestão. Não. Eu acho que todo servidor docente ou técnico administrativo tem que conhecer os regulamentos, né, e os regulamentos escritos. Eu gosto de falar isso, né? Então, os servidores precisam conhecer os regulamentos escritos, não os ditos, né? Que geralmente os ditos, eles são ditos de uma forma que é a visão de alguém e por interesse de alguém, né? Então, às vezes eu falo, isso aqui pode fazer. Por que não estão fazendo isso? Porque não pode. Tá lá, tem um estatuto que diz aqui, a composição desse conselho é esse, a composição desse é esse. Então, não posso transformar de baixo para cima. E algo vai sendo replicado como uma verdade. Exatamente. Né? Esse é o maior problema. Então, assim, eu acho que o maior desafio da gestão, quando assume gestão, é você esclarecer para os servidores todos os regulamentos, todos o estatuto, tudo que nos regra.
tudo que nos... Não é só a 8.112 que nos regula. Nós também temos os nossos regulamentos internos. Nós temos que responder a CGU, nós temos que responder os órgãos de controle. Então isso é importante também, a gente entender. Eu ganhei um pouco mais dessa visão na diretoria executiva, né? Mas como você falou, sempre participei, fui coordenador, tentei ser diretor-geral lá do campus, né? Em 2013, eu perdi por 0,38%, uma coisa assim, era um voto. Gente, Mas assim, foi uma experiência importante, né? Uma experiência muito legal, muito importante. Eu comecei a entender um pouco mais, né? E principalmente da política do Instituto. E assim, na época, eu tenho essa autocrítica, na época, eu vou usar uma palavra forte, é uma soberba até. Eu fui soberbo achando que tudo que eu tinha feito pelo Instituto, né, pelo campus, na verdade, construir laboratório de pesquisa, orientar alunos, assim, mais de 10 orientações, fazer visita técnica, tudo que eu fiz naquela época, eu achei que aquilo ali era o suficiente para ser candidato, para ser o candidato eleito para a direção geral. Mas não é o suficiente. O que conta muito é você ter uma boa relação, você está sempre trabalhando junto com todos os servidores, então você tem que agregar. Então isso é importante até, né, para quem almeja um cargo de gestão, ter essa visão assim, cara, você não precisa ser, obviamente, que quem ri para todo mundo não tá feliz consigo, né? Claro. Então, assim, você saber dizer não, você saber também os momentos certos de ter o embate. Mas não é ter o embate sempre, é saber o momento, qual é a briga que você vai comprar, que você só compra a briga que você ganha, né? Eu sou dessa filosofia agora. Não era. Hoje eu só compro briga que eu sei que eu vou ganhar. Tipo, é um exemplo bem esdrúxulo. Eu tô andando na rua, o sinal tá quase fechando. Eu já calculo para que eu vou correr. Às vezes você corre, pá, o sinal fecha. Aí você correu à toa. É o raciocínio analítico. Exatamente. Então é isso, cara. Eu acho que foi importante, né, participar. É importante participar. Eu achei que eu cresci muito institucionalmente, né? Foi uma experiência que eu agradeço a todos que tiveram comigo lá na época como diretor executivo. Mas, assim, é perfil. Então eu vi que realmente todo mundo diz que, pô, você tem um perfil, não, internamente eu vejo que não. Você acha que não é pra mim. Não é. Às vezes você está enganado. Assim, é aquilo, né? Depende muito também do momento. Foi uma época, depende da época, né? Então, eu fui diretor executivo numa época, foi muito assim, muito disruptivo, né? Foi uma época bem turbulenta. E também, né? E logo depois de pandemia, então as coisas meio ainda que se acertando, né? Então, problemas de transição de governo, isso também afeta bastante, né? A gente estava no governo anterior, que aqui eu não vou nem gastar saliva para falar disso. E foi complicado, né? Os servidores, e o Instituto cresceu tanto, Thiago. Cresceu muito, então ele está muito mais heterogêneo do que na minha época. Na época que eu entrei, então ele está muito mais heterogêneo. Não é uma crítica, longe disso. Claro que não é uma crítica, mas é uma realidade. Talvez seja uma realidade que a gente ainda não entende como a gente não se preparou para essa para essa transição, entendeu? Eu vejo isso que a gente perdeu. Foi uma transição assim muito, sabe, vamos pra... Você fechou o olho e acordou com 18, 15, 13, 14, camp. Entendeu? Então, cara, calma aí. Como é que é isso? É um crescimento que acho que ainda não, apesar dos anos, a gente não conseguiu internalizar ainda. A gente está crescendo novamente, a gente está passando uma outra fase de expansão aí, que já assusta todo mundo que está atualmente, porque, e aí, como é que vai ser, né? Teve um processo pandêmico no meio desse caminho, de 2 anos. Né? Isso tem que ser considerado. Isso mudou tudo, né? Mudou até perfil de aluno que entra, né? Exatamente, o perfil do aluno que entra, a realidade do que você vê que hoje, assim, não sei se você já reparou, a necessidade que a gente tem como servidor e também como aluno são necessidades diferentes. O que o aluno espera hoje são coisas diferentes do que eram lá antes da pandemia. A gente como servidor, talvez um método de trabalho já é outro método de trabalho que não era antigamente. Então acho que tem muitas coisas aí que a gente não conseguiu ainda assim encontrar, né, se organizar. O que assim, você teve toda essa experiência até em gestão e tudo, o que você acha que
por você, você gostaria que fosse diferente daqui a um tempo, ou que você pudesse mudar hoje? Você diz assim, em termos Em de termos gerais, gestão do assim, ou todo. gestão, ou, enfim, ou É, divisão, né? cara, eu acho que, assim, tem muita coisa. É muita coisa, Thiago. Muita coisa que a gente pode fazer. Mas o que eu acho mais importante é aquilo que eu disse no início. A gente precisa. Eu sei que assim, é muito difícil isso. A gente precisa abrir um pouco, né? Isso que eu digo, abrir os documentos. Que não adianta você falar, tá lá para ler. É, Isso me deixa. Às vezes eu falava isso, né? E eu sempre escutava essa resposta: o cara não lê porque não quer. Bicho, o cara sabe que existe isso. é. Né? Você às vezes entra num, num ambiente nosso, um site, pra você achar um. Já não consegue Já, entrar. então, eu entrei lá e eu tinha essa visão. Cara, as coisas precisam ser mais fáceis de ser encontradas. A informação precisa. Então, eu até entrei nessa parte de informação, acesso à informação. Eu tentei mudar, tentava fazer isso, tentava mudar o site, tentava fazer que o site tinha que ser uma coisa mais simples do mundo, né? Eu lutei muito e consegui, junto com o pessoal da DGT, que aqui fazia uma referência, né? O pessoal que trabalha. Assim, todos, cara, técnico administrativo nosso é surreal. Trabalham demais. É Né? surreal. É. Surreal. Só quando você vai, você sabe disso. É É. surreal. Quando você Surreal, trabalha junto cara. que você percebe. Assim, Né? você tem que levantar a mão pro céu os caras que ficam. É. E assim, o pessoal da tecnologia da informação, então, porque, pô, o mercado, você sabe. O mercado de trabalho hoje fora, os caras pagam triplo, quádruplo Exatamente. que o nosso recebe. Então, o que faz o cara ficar ali? Muitos é porque querem mesmo, né? E aí, esse pessoal me ajudou muito e a gente hoje tem a intranet. Então, ela tá encaminhando, tá engatinhando, mas essa intranet eu briguei por isso assim que eu cheguei lá. A gente precisa de um ambiente de comunicação. Aí eu acho que já começa, é um passo, entendeu? Sim, sim. É. Então, é um passo para que a gente consiga mostrar para os servidores o que pode ser feito, da maneira que pode ser feito, quais são os trâmites. Né? Às vezes tem servidor que não consegue fazer a sua avaliação de desempenho, né? Para progredir. Então isso fica assim, é só óbvio que é muita gente, mas a gente precisa criar alguma coisa. Eu acho que também o que acontece, assim, existem os documentos, mas às vezes a gestão acaba tendo muito essa visão, assim, tá ali naquele lugar. É a Mas mesma assim, coisa que você fala para o seu aluno. O livro está lá, vai lá e se vira. exato, exato. Precisa ter esse cuidado de você Exato. saber que você tem um papel na capacitação do servidor e na orientação para ele também, até porque assim, a gente tem nossas falhas, como você mesmo diz, tem um site que às vezes não é tão fácil achar, tem uma forma de comunicar que às vezes não é a mais efetiva. Mas tá lá e você nunca leu? Não, mas isso não é calma aí, você nem resposta. me disse que estava Isso lá. para mim é uma resposta. E eu faço esse paralelo. É você chegar para o seu aluno, professor, como é que eu faço para fazer isso e isso? Está no livro. Você não vai explicar para o cara. Só porque está no livro. Né? Você faria isso com seu filho? Sua filha chega para você, pai, eu não estou entendendo. Minha filha chega, pai, como é que eu faço a raiz quadrada, não sei o quê? Procura no livro, filho. Você faria isso? Engraçado que a gente acaba, às vezes, repetindo algumas coisas, às vezes, que falam para os alunos, né? Pô, eu não faria isso com a minha filha, né? Não vou fazer com a minha filha e também não vou fazer com o aluno e não vou fazer com o servidor. Entendeu? Então, esse carinho que a gente precisa ter um pouco maior é importante. Tá? Então, eu estou dizendo uma mudança. Várias, Thiago. Tem assim, tinha várias ideias, mas é aquilo que eu falei com você. Acho que precisamos realmente ter essa mudança, né? O Instituto cresceu muito e a gente precisa pensar como gerir isso tudo. De uma forma diferente, né? Assim, E são servidores que, assim como os nossos alunos, boa parte é de uma nova geração, né? Sim. Então, também a gente tem que saber, e agora? O que a gente faz? Você toca num ponto importante, porque eu acho que tem muita gente nova aí chegando e talvez a gente não consiga apresentar exatamente o que a gente quer para essas pessoas, porque às vezes a gente também A forma de apresentação qual é? É atrativa? Exatamente. É isso. Talvez a gente nem saiba que forma é essa, né? É isso. A forma de apresentar é botar todo mundo no auditório, fazer ali, não é. Será que é a forma mais atrativa para esse pessoal que está chegando agora? Eu não acredito que seja. Já não é pra gente, pô. Vai ser para eles, mas exatamente. É importante. Fora do ambiente institucional, você também tem aí uma popularidade aí no ensino de química. Então. Me conta aí como é que é isso. Então, e na pandemia, durante a pandemia, eu montei um canal no YouTube
era até um nome legal. Mas assim, o nome é legal pra mim porque era Química Como Te Quero. Isso veio de uma entrevista que eu li da Denise Fraga. Posso citar o nome aqui? Não tem Claro, problema. claro, claro. É, pessoa pública, né? Eu até conheço o irmão dela, jogo futebol com o irmão Ah, dela. é? Olha aí. Ela falou, o artigo dela era Química Pra Que Te Quero. E ela criticando o ensino de por que tem que estudar química. Ó. O artigo dela era basicamente esse, que o filho dela estava com dificuldade e ela questionando o porquê de ter a disciplina química no colégio. Nessa época eu aproveitei, eu fui até paraninfo de uma turma de bacharelado em química, eu citei e falei, fiz um discurso baseado nisso e fui explicando, ó, a química serve para isso, isso, isso. E aí isso me deu a ideia na pandemia de montar um canal. Então, como a gente estava no ensino remoto, então eu comecei a aprender, né, fiz curso. Então eu comprei câmera, comprei mesa digitalizadora e assim, eu até fiz na época eu estava no campus São Gonçalo, né, que eu fiz aquela migração. Eu dei até um curso para o pessoal, para os professores, aprender a fazer jogos, games interativos com os alunos. Eu fazia batalha naval online, Pô, usando tabela periódica. Botava aluno em várias salas diferentes, eu ficava nas salas ali, coordenando. Enfim, aí eu comecei a gostar, né, do ambiente virtual, fazer essa... E aí montei esse canal, Química Como Te Quero, fazendo a referência ao artigo sim. da Denise, né? Então, e aí fui levando, mas aí a gente começou a voltar, né? E aí o canal ficou meio perdido. Aí um dia eu fui procurar o canal sumiu, perdi o canal. Já tinha uns 600, 700 inscritos. Aí como eu tive agora, né, em junho do ano passado, vai fazer até um ano, eu tive uma lesão no pé, jogando futebol, fiquei parado. Mas aí, como eu te falei lá no início, eu não consigo ficar parado. Sim. Então, com gesso, ponto, eu falei, vou voltar ao canal. E tinha todo o equipamento, né? Sabia montar vídeo e fui montando vídeo. Eu falei, me deu a ideia, eu falei, cara, vou fazer correção de provas de vestibular. E fui, peguei uma prova, aí comecei a pegar a prova do IME. Pô, já viu a prova de química do IME, não sei se você já viu. Aí comecei a resolver, eu falei, cara, vou porque isso vai me voltando um pouquinho a minha parte básica de química, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, eu fiquei muito tempo dando uma graduação em análise instrumental, mas eu sempre priorizei a básica, a parte básica de química. Então eu sempre faço ganchos com os alunos. Por exemplo, tem uma parte lá que a gente utiliza uma substância no equipamento que ele tem que ter um potencial de ionização baixo. E eu já pego o gancho em química geral, entendeu? Legal. Então eu tento trazer isso. E aí eu falei, pô, química básica, cara, eu vou voltar a isso. Aí fui resolvendo, resolve uma questão, jogo no YouTube, resolve outra, jogo no YouTube, e fui crescendo. Então com 7, eu comecei em agosto, setembro do ano passado, eu já tenho uns 1.000 inscritos. Então tá indo, cara. Aí eu fui pro Instagram, também tô fazendo, aí eu falei, cara, vambora. Aí até o ano passado fiz um aulão com nossos alunos lá no campus. Pô, legal. Eu e o professor de biologia, nós fizemos um aulão véspera do Enem. Então, pô, vamos lá, galera, vem. A gente queria, eu até conversei contigo, né, que a gente queria fazer. E aí agora eu vou fazer um pedido aqui pra você, pro próximo diretor. Aí. E a gente quer fazer um aulão e esse aulão divulgar pra toda a rede, entendeu? Então, o campus de Nilópolis fazendo um aulão pro Enem, e aí divulga pros outros campos, entendeu? Porque a gente tem os alunos que vão fazer o Enem, e geralmente, às vezes, quando eles estão lá na parte do ensino do ensino deles, né, na parte que é o profissional, eles precisam do basicão lá para poder entrar. Faz falta para poder, eles, faz né? falta. Então a gente vai lá, dá uma revisão, ó, isso aqui pode cair assim, isso aqui pode cair assim. E eu já fazia isso lá no Campus São Gonçalo. Todo Enem, domingo, né, que era a prova do Enem, no sábado, na sexta-feira eu dava um aulão. Então eu pegava a galera do 7º, 8º período e fazia um aulão lá com eles no teatro. É bem importante que os alunos, eles pedem, precisam e a gente não olha para isso, né? Isso, a gente também precisa ver isso. É um projeto legal se botar para frente, né, e você fazendo aulões, começando com aulões, daqui a pouco você está ajudando, né, os alunos e eles vão ter lá a rotina deles, mas assim, pô, vamos supor, vai ter uma prova da UERJ, os alunos querem fazer, a gente faz um aulão ali para eles poderem se preparar para a prova, entendeu? Qual é o segredo de você ensinar química de uma forma leve, mais acessível, mas sem perder lá o rigor técnico? Então, cara, eu sempre, toda vez que eu vou explicar um assunto,
E aí, com muito tempo de experiência, você vê o que funciona e o que não funciona, né? Então, no início é meio, eu vou desse jeito. E você vê que não funcionou. Então, eu acho que você tem que sempre pensar assim, como eu entenderia isso? E você se coloca no lugar do aluno. Pô, se eu falar dessa forma, o cara acho que não vai entender. Então, eu vou tentar explicar assim. E aí, eu sempre pensei nisso. É difícil, química é difícil, mas se eu falar de um jeito, eu vou complicar mais ainda. Então, eu tento sempre trazer uma forma de levar o assunto para ele, para que eu sei, ó, pai, desse jeito aqui eu acho que ele vai entender. Então, isso é um trabalho difícil. Isso é difícil. E se você reproduzir livro, você não... Desculpe, não é o professor. Porque o professor, para mim, é aquele cara que vai pegar o livro, né, o que tá, a parte teórica que está ali, trazer para o aluno num envelope mais bonito. A gente vai envelopar aquilo mais bonito. E quando ele for lá de novo no livro, ele falou desse jeito. Isso aqui foi ele, falou dessa forma que eu entendi. Então, se você chega pro cara e dá o livro, como eu fui, na verdade, a minha formação básica foi essa, eu tive que estudar muito pelo livro, porque eu não tinha meus professores não tinham essa preocupação, não é uma crítica, mas é aquilo que eu te falei. É geração. Eu já era de uma geração diferente dos meus professores. Então, aquele método dele já não funcionava para mim. Então, eu tive que correr atrás. E aí eu não quero aí eu sempre penso, eu não quero que meus alunos passem aquilo. Né? Então, esse é o desafio, né, cara? E às vezes você também cria metodologias, né? E às vezes essa metodologia está funcionando daqui a pouco. Hoje, por exemplo, eu já sei que eu estou precisando mudar. Entendeu? Justamente por aquilo que a gente conversou, né? A geração mudou. A gente já está indo para uma outra geração agora. Isso é muito legal você tocar nesse ponto, porque não é todo mundo que se preocupa da forma que você está se preocupando. Porque acho que a questão principal do professor ela está na sensibilidade e empatia. Empatia, Se você tem empatia de saber, poxa, como você estaria ali do outro lado, como é que você aprenderia, você chegou onde você tem que chegar, que é da nossa profissão. Mas não é todo mundo que faz isso, até porque, como você falou, é difícil fazer isso, né? Muito. É difícil para o ser humano ser empático. Também. Tem gente que sabe. Isso em qualquer situação, né? Isso em qualquer situação é muito difícil. Mas é que você vê que você faz a diferença na vida das pessoas, né? Quando você tem essa empatia. Cara, isso aí, uma vez eu vou contar uma história aqui. Isso deixou assim, cara. Eu até arrepio. Até arrepio dessa história. Lá no campus São Gonçalo, isso. Eu dava aula sábado de manhã lá. E, perto de casa, eu falei, ninguém, geralmente o pessoal foge do sábado, né? Você sabe, para montar horário, sábado, a galera meio foge. Cara, eu do lado de casa, sempre assim, minhas filhas, elas sempre dormiram bem, desde pequenininho. Então, chega sábado, a gente dá eu chegava em casa, elas estavam recém-acordadas, né? Então, cara, uma manhã é aquilo que eu te falei, eu acordo cedo, eu acordo muito cedo. Então eu falei, cara, já que eu acordo cedo sábado, eu vou quebrar o galho. Fiquei lá quase meu tempo todo no campus, eu trabalhei sábado. E aí eu dava aula sábado de manhã, de análise instrumental, né? Análise instrumental 1 na época. E o aluno ele não estava com frequência na aula. E eu fui perguntar para ele, falei, você quase não vem minha aula. E, professor, é o seguinte, eu preciso... trabalhar sextas-feiras, algumas sextas-feiras eu trabalho num buffet. Então eu vou pra festa e às vezes a festa acaba 3, 4 horas da manhã, eu não consigo acordar. Falei, cara, beleza. Você não vai ser reprovado por falta, tá? Mas assim, você poderia ter vindo conversar comigo, né? Eu tive que chegar nele, mas essa é a sensibilidade que a gente tem, né? Vamos ver qual é, o que tá acontecendo com o cara. E era um aluno bom, cara, um aluno bom. Né? Um aluno, assim, participativo, quando ia à aula ele participava bem. E aí ele falou comigo isso, eu falei, beleza, tu vai fazer o seguinte, toda vez que você faltar, você me avisa antes, a gente faz aqui um trabalho, se você precisar faltar prova, eu vou passar alguma coisa, um trabalho para você me entregar e você vai ter nota, você não vai deixar de fazer a disciplina e também não vai deixar de receber o conteúdo. Ele, beleza. Passou, tranquilo. Depois de um tempo, ele foi convidado lá para, como já tinha saído do egresso, né? E ele já tinha saído do campus, aí ele foi lá. Aí eu tô lá assistindo, tô lá sentado. Aí ele falou, eu gostaria de agradecer aqui o professor, aí me falou de mim, porque realmente ele teve a sensibilidade, e aí ele contou a história dele, cara. E o garoto, ele era de uma comunidade, né, de São Gonçalo,
Ele era frequentemente aliciado pelo tráfico, né? Teve um problema com o pai que sofreu em relação Sim. a esse tipo de atividade, né? E aí ele falou, cara, e eu agradeço. E aí ele tinha ido para a Alemanha, cara. Ele conseguiu resolver um problema na empresa que ele estava fazendo estágio que ninguém resolvia. E ele conseguiu resolver. E ele falou, cara, graças. Aí me fez lá, pô, na hora eu chorei, cara. Eu chorei assim, chorei. Claro. Eu sou meio, minha esposa fala que eu sou meio ogro, mas aquele momento ali foi marcante, entendeu? Isso é uma história, né? Tem várias. Tem alunos que ficou reprovado comigo em Química Geral, fez de novo, hoje já está terminando o doutorado. Tem outro que tá passou agora no concurso pro INT. Então eles conversam comigo, falam, pô, aqui passei, tô no doutorado. Tem um aluno que foi para a Alemanha agora, foi fazer parte do doutorado na Alemanha, voltou. Tem outros que viraram professores, todos estão na rural, entendeu? Então, pô, isso é muito legal, né, cara? A gente vê que a gente tá conseguindo, na verdade não conseguiu, né? A gente está conseguindo mudar histórias, né? Mudar vidas, isso é muito importante. Muito importante. A gente está chegando aí ao nosso final aí, mas eu queria que você pensasse assim, como é que você gostaria de ser lembrado na história do FRJ aí? Cara, é uma coisa assim, eu não sou um cara muito, parece que eu sou, mas eu não sou vaidoso, não sou mesmo, assim, não, assim, eu aprendi muito em 2013, que você, na verdade, o seu legado, né, o seu trabalho, ele fica muito com as pessoas. Então, assim, eu acho que cada um que eu consegui passar, pelo menos o meu estilo de ensinar, né, o meu comportamento como professor, se aquilo serviu de exemplo, para mim já é uma vitória e eu acho que isso está se concretizando. Então, é isso, cara. O professor que chegou lá com 24 anos e vai sair daqui com 70, meu irmão, se Deus quiser. Muito bom, muito Ainda bom. tem muita estrada aí para percorrer. E é isso. Então, eu quero ser lembrado e dessa forma, né, como o cara que fez lá o seu feijãozinho com arroz, mas fez aquele feijão com arroz bem completo. Com certeza será. Ainda tem muita estrada aí pela Tem frente. muita coisa, se Deus quiser. Aproveitando assim, da nossa conversa, eu vejo como tem muito essa sua característica do ensino, né? Se preocupar com o aluno, o seu diferencial. Se você deixasse uma mensagem, se quiser deixar uma mensagem para os professores novos que estão chegando aí no IFRJ, o que você diria aí para essa galera nova que está encontrando uma realidade diferente, uma necessidade de aluno diferente? Vou falar uma palavra que nós dois falamos juntos. Seja empático. Se veja ali. Então isso, cara, acabou. Acabou. Se veja com o problema. Você sabe que aluno tem problema. Alguns, obviamente, que se aproveitam um pouco mais, mas, cara, você não tem como medir. Cada um sente o seu problema. Mas o meu problema para você, ele não é um problema que te causa uma dor, mas para a pessoa causa. Então, às vezes, a gente não... pô, faltou por isso. Cara, esse por isso, para ele, é muita coisa. Né? Então, hoje a gente está vivendo um grande... Na sociedade, ela sempre foi pouco empática. Hoje em dia, a gente está conseguindo piorar, né? Então, a gente tem que voltar, tem que retomar isso, né? Então, isso vem também da visão um pouco empática de determinadas esferas governamentais. Então, a gente tem que começar a voltar a isso, né? Ter empatia pelo próximo. Então, debochar das pessoas que estão com falta de ar, isso é uma visão. Não é. Né? Isso mostra muito, né? Aquela época que a gente viveu. Infelizmente não vou nem citar nisso pra gente não sofrer corte. Mas é isso. Então o que eu diria para quem está começando se veja na situação do aluno. Então seja empático. Então tenta melhorar. Hoje, pra gente finalizar, hoje eu tô pensando, porque eu tô dando aulas quintas e quinta tem muito feriado, né? Então, caraca, tá ruim o trabalho, não tá legal. Então eu estou vendo que meus alunos estão tendo dificuldade. Né? E o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu já pensei numa saída. Não vou contar aqui, mas eu vou fazer alguma coisa para melhorar. Porque olha só, eu dei a última aula antes da prova ontem.
Semana que vem é feriado, depois é a prova. Cadê meu contato com eles? É, Não tem. já quebra tudo. Mas a gente tem uma ferramenta virtual, cara. É. E eles são exatamente a cara disso. Então, o que eu posso fazer? Hoje é a cara deles. Né? É isso que eu vou fazer. Isso é muito bom, muito bom. Eu queria te agradecer, Luiz Fernando, por ter Eu que vindo agradeço, aqui. Thiago. Acho que a gente tem recebido aqui várias trajetórias inspiradoras de você, assim, trouxe várias questões muito importantes que eu valorizo bastante. Tudo que você tem falado aí da preocupação com o aluno, acho que isso que mostra realmente o diferencial em um professor. Obrigado por você Eu que ter agradeço. seu Foi tempo aqui. excelente. Muita coisa para falar, mas a gente segura aqui. Tem um A gente tempo. vai falar, vamos, a gente fala as coisas mais Excelente. bonitas. E, obviamente que o caminho ele tem, né? Tem seus obstáculos todos, não nada. A gente nunca chega num lugar sem passar por uma curva fechada, uma pedra, um buraco. Então isso óbvio que vai ter. Então, mas a gente sempre cresce trocando um pneu, né? Trocando uma embreagem, trocando um amortecedor no meio do caminho. Então, é isso aí que faz a gente crescer. Obrigado mesmo. Queria agradecer aí o tempo que você dedicou aqui a assistir o Luiz Fernando, convidar vocês a valorizar esses rostos, essas histórias que a gente tem na FRJ, que é o que constrói o nosso instituto, é o orgulho que a gente tem no nosso instituto, assim como a história do professor Luiz Fernando que a gente ouviu hoje. E a gente se encontra no próximo episódio do podcast Sou FRJ.